Lições Bíblicas. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 2, vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo consola e ensina. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então, nesta lição 2, vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Redenção é resgate, é o pagamento, é como um escravo que estava cativo e agora foi resgatado por um senhor, foi pago um preço e ele foi resgatado. Quando o povo de Israel estava cativo, então Deus os resgatou. Não houve um resgate, houve um pagamento de dívida. Então nós fomos resgatados, nós temos a redenção, fomos resgatados do pecado, nós temos a redenção, a salvação. A redenção é a salvação de nossas almas e nós vamos estudar então sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos ver que antes mesmo da encarnação de Cristo, já o Espírito Santo já tinha essa atuação no plano da redenção. No tópico 2 nós vimos o Espírito Santo consola e ensina. Nós vimos aqui o Espírito Santo como consolador, como ajudador, como auxiliador, advogado. Aqui no tópico 2, o Espírito Santo consola e ensina. Nós vimos ele ensinando, nós vimos ele como consolador, como ajudador, como advogado. Nós vimos o Consolador. Nós vimos na lição passada a consubstancialidade do Espírito Santo com Jesus, quer dizer que ele é da mesma essência, da mesma glória, da mesma majestade. Então ele é o nosso ajudador, o nosso consolador e também o nosso ensinador. Então quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco e nós não estávamos lá quando Jesus falou isso, ele falou para os seus discípulos, né? E isto se estendeu até nós, né? Nós vivenciamos no dia a dia a presença do Espírito Santo, se estendeu a nós e a tantos quantos crerem na presença diária do Espírito Santo em nossas vidas. Então ele prometeu enviar o Espírito Santo e ele vos ensinará e ele vos lembrará das coisas que eu vos tenho dito. Quais são as coisas que o Senhor Jesus tem dito? Estão todas na Bíblia. Estão na Bíblia. E como você vai lembrar das coisas que estão na Bíblia? Como que o Espírito Santo vai lembrar a você as coisas que estão na palavra se você não lê a palavra? Então você precisa ler a palavra para que então o Espírito Santo tenha a ferramenta de trabalho para que ele possa lembrar você e usar você e você ser uma bênção na obra do Senhor. Então muitas pessoas confundem. Acham que é só a oração, só buscar a Deus e não precisa fazer um estudo da palavra, não precisa se dedicar a um estudo sistemático da palavra. E nós vimos que a palavra nos diz que há um balanceamento, ela nos diz que há um ponto de equilíbrio entre a oração e o estudo. Nós vimos crescer na graça, é a oração, e no conhecimento, que é o estudo da palavra.
E como o Espírito Santo vai lembrar se você não lê a palavra, você não escuta um estudo bíblico, não vai na escola bíblica? Se você não for na escola bíblica, não for no estudo, não participar de alguma coisa, como que o Espírito Santo vai lembrar? Então é necessário para a gente lembrar, porque quando Jesus disse, Ele vos lembrará, então isso está associado à nossa mente, à nossa memória, está associado a tudo aquilo. Enquanto você está pregando, mesmo que você tenha feito um esboço, e o Espírito Santo te joga para outro assunto, e você diz, eu larguei esse esboço aqui e vou pregar o que Jesus quer. Mas ele vai te lembrar durante a pregação coisas que você já estudou, coisas que você já leu. Então ele vos lembrará de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então esta é a compreensão da palavra. Quando a gente compreende que nós fizemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a dele, então se torna uma parceria bonita e uma parceria de atuação mútua. Porque nós temos a nossa parte a fazer. O Espírito Santo sempre faz a dele. Então ele é o ensinador, está sempre conosco nos ensinando, fala conosco no nosso íntimo, na nossa alma. Então o ajudador, como já disse, nos momentos mais difíceis de nossa vida, nos mais fáceis também, nos momentos de festa, de alegria, ele está conosco no Pentecoste, naqueles cultos maravilhosos de Pentecostes, ele está conosco. E estamos falando esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo e sabemos que não é dar pulo para cima e cambalhota e chutar uma cadeira. Sabemos que há um avivamento e esse avivamento vem pela palavra. Nós vimos as pessoas, cada uma com o seu temperamento, cada uma vivenciando o avivamento da sua maneira, no sentido do seu temperamento. Então, o avivamento que começou lá em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, como já falei há poucos instantes atrás, né, quando houve aquela visão de línguas e de um vento impetuoso, aqueles dois sinais. Então esse avivamento continua conosco hoje através dos dons, do fruto do Espírito. Então tem coisas que nós temos que buscar, pedir, como o batismo no Espírito Santo, foi falado na lição anterior. Temos que buscar quem ainda não é batizado com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos ajuda, ele é o nosso ajudador. E nos momentos difíceis também, momentos que você está enfrentando crise, está enfrentando luto, está numa dificuldade que, como diz o ditado, só Jesus na causa, então o Espírito Santo está com você sempre. Às vezes parece que ele está distante, mas ele está... É o caso de Jó, né? No caso de Jó, parecia que Deus estava tão distante e ele estava sempre presente. Então, o ajudador. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra de redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Então, quem convence o pecador, e o primeiro contato que o pecador tem é com o Espírito Santo. E ele é que convence do pecado. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus intercedendo por nós. Então o Espírito Santo convence da justiça, esta justiça impecável, perfeita de Cristo, para que a pessoa reconheça seus pecados, reconheça que Jesus é perfeito e a sua justiça é impecável.
O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Então, o inimigo de nossas almas já está vencido, só ele que não sabe, né? Está vencido, está derrotado. Então, Jesus já o venceu no Calvário. Então, meus irmãos, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção foi e continua sendo intensa mesmo antes da encarnação do Verbo, da encarnação de Jesus, o plano. A palavra nos diz já em Gênesis sobre o plano de redenção. Já em Gênesis já nos fala sobre esse plano, até mesmo antes da criação do homem. Então Deus já sabia que o homem ia cair, o homem não ia resistir, ia sucumbir. Então já antes mesmo de criar o homem, já criou um plano. Então o amor de Deus é tão grande que antes mesmo de criar o homem, já criou um plano de salvação. E a conclusão: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na Igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo de salvação. O relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 2, e convidamos você para que na semana que vem estejamos juntos aqui no canal da Redescoberta da Palavra para estudarmos a terceira lição, o batismo no Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente. Sempre para nos dar paz e amor, e também prometeu a quem o buscar com fé e fervor, com fogo será batizado pelo Espírito do Senhor.